apresentado na nossa última reunião, mas para aqueles que não estiveram presentes na reunião, esse é uma simulação do armazenamento do sistema Cantareira, com as projeções para os próximos meses, devido às chuvas que podem acontecer dentro da média, podem acontecer acima da média ou abaixo da média. Então, o CEMADEM faz uma projeção desses valores, considerando os valores acima ou abaixo da média. Então, a gente vê que, diferentemente do que foi registrado ano passado, nessa mesma data, onde lá se chovesse acima da média, no ano passado a gente tinha valores que extrapolavam aí os 100%. Isso explica também porque que no ano passado a Sabesp também não operou a transposição do Paraíba do Sul muito acertadamente, porque a gente tinha condições aí de tá chovendo bem, havia um registro de chuvas acima da média, então eles acharam por bem segurar a parte da transposição, então acabou não acontecendo e a chuva ficou dentro do esperado. A gente vê aí na linha roxa o que foi registrado até a última previsão, que foi esse último boletim. Então a gente estava com 47% quando ele foi feito do sistema Cantareira. Aí, a partir desse volume, as linhas tracejadas são os cenários que nós podemos verificar. A gente vê que nesse cenário mais azul, de 97% da capacidade, se chover 25% acima da média, a gente teria esse registro aí do Cantareira com a possibilidade de chegar até 97% da sua capacidade. A gente vê, se chover um volume observado em 22, 23, essa linha rosa, a capacidade chegaria em 82%. Aí depois, se o cenário chover na média, dentro do que é esperado, a gente teria o Cantareira chegando no final das chuvas, lá para o final de março, estaria com 69% da sua capacidade. Se as chuvas registradas forem 25% abaixo da média, a gente teria o Cantareira finalizando o período das chuvas com 42% da sua capacidade. E se as chuvas forem numa situação crítica, como registrado em 2013 e 2014, a gente estaria com o Cantareira chegando ao final do período de chuvas aí com 29% da sua capacidade. E um cenário com 50% abaixo da média, ele estaria chegando aí com 26% da sua capacidade, o que a gente acredita que não vai acontecer, porque o Jorge vai fazer suas explanações aí, a gente vai ter uma ideia mais para frente do que vai acontecer, mas a gente espera para esse período de chuvas dentro da média. Partindo para o próximo item, então, nós temos as ocorrências registradas durante o mês de novembro de 2024. Então, nós tivemos aí como ocorrência uma solicitação da Defesa Civil lá de Piracaia, que nos solicitou um fechamento lá com relação às chuvas que foram registradas lá no dia 16 de novembro, né? Então, segundo os dados da Defesa Civil lá, foram registrados 99 milímetros de chuva em 3 horas. E eles solicitaram a redução da descarga do reservatório de Cachoeiro, que foi solicitado pela CPMH, e prontamente fomos atendidos aí pelo pessoal da SP Águas e da Sabesp aqui. Então, a gente gostaria de agradecê-los aí pela parceria e sempre pelo atendimento que eles dão, e
e sempre quando é necessário, em situações de emergência, eles atuam bem rapidamente aí para a gente tentando evitar qualquer problema. Não sei se tem alguém de Piracaia que gostaria de fazer algum relato dessas últimas chuvas. Se tiver, pode ficar à vontade, por favor. Não sei se a Estela está por aí. Não temos ninguém em Piracaia hoje. Então tá bem. Bom, então fica aí o registro então dessa ocorrência. Dando sequência então, agora nós vamos fazer um balanço aí do período seco 2024. Eu trouxe essas duas fotos aqui, eu não sei se vocês podem estar observando, só para vocês terem uma ideia. No dia 4 de outubro, nós tivemos aí a menor vazão registrada no período seco, no rio Piracicaba. Ele atingiu 12,98 metros cúbicos por segundo, uma vazão bastante reduzida. Aí a profundidade estava com 86 centímetros, prejudicando bastante aí o pessoal lá que tem a utilização dos barcos lá em Piracicaba. Então foi uma vazão bastante reduzida, a menor registrada no período seco. E em contrapartida, no dia 8 de novembro, praticamente um mês e pouquinho depois, nós registramos a maior vazão do período seco, que foi registrada na casa de 370,7 metros cúbicos por segundo. Vocês veem que em questão de um mês e pouquinho, a variação que teve, o volume lá de vazão no rio Piracicaba foi muito grande, chegando a uma profundidade aí de 4,5 metros, o leito lá do Piracicaba, em um determinado ponto. Quer dizer, então, para vocês terem uma ideia na questão da dificuldade da administração que nós tivemos aí nesse período seco. Uma hora com muito pouca água e em determinados momentos com água muito acima do esperado, do aguardado. Dando continuidade, então, pois não? Tem alguém? Alguém levantou a mão aí? Oi, Felipe, é o Flávio do consórcio PCJ. Não, eu só queria fazer uma constatação sobre essas imagens e essa reflexão que você fez. Isso mostra o quanto que a nossa bacia ela é suscetível, né, a esses eventos extremos. E aí evidencia a importância, né, da construção dos reservatórios municipais, inclusive os reservatórios regionais que estão previstos aí na bacia, para a gente conseguir armazenar essa água, né? A gente vê que quando fica alguns dias sem chuva, né, a vazão dos nossos rios cai drasticamente, né, o fluxo de base ele não é tão consistente aqui na nossa região, e quando chove também dá esses picos aí extremamente significativos, né, e a gente ter aí reservatórios para regularizar essa vazão, armazenar essa água para utilizar durante os períodos de estiagem e também poder trabalhar com eles aí para dar uma amortizada nessas vazões de pico, é importante, né? Então, por isso que é importante a família PCJ, né, a CTMH, o comitê está defendendo aí a necessidade desses reservatórios regionais que estão em obras aí, porque ajudaria a dar uma amenizada nesses picos, né, de vazão e também armazenar esse excedente de água que acaba passando ali pelo Piracicaba e a bacia não segura essa água para utilizar nos períodos de estiagem, né? Flávio, perfeito, muito bem lembrado, muito obrigado pelas contribuições aí. Realmente esses reservatórios que estão em construção agora, tanto Pedreira quanto Duas Pontes e os municipais que estão sendo feitos, são de grande valia justamente para a gente poder, nessas situações de volumes acima do esperado, poder ter um enchimento e poder estar fazendo a regularização da vazão ajusante dos reservatórios. Isso é muito importante para a gente. A gente vê que, infelizmente, todo esse volume que foi registrado em Piracicaba, ele acaba indo lá para o Tietê, e para a gente é uma água como se fosse perdida, né? Que a gente não pode estar usando em períodos de seca extrema aí,
para a gente essa água faz muita falta depois, para a gente poder estar fazendo a regularização das vazões. Obrigado pelo... E lembrando, né, quando a gente olha esses números, até assusta, né, Felipe? Porque, por exemplo, a gente olha a bacia PCJ, que ela é tão crítica, né? A gente tem severos problemas aí na questão de atendimento, as captações durante o período de estiagem. A gente olha, né? Por exemplo, se você olhar todo o consumo da nossa bacia, em uma média, né, meio geral aí, dos consumos, a gente está na ordem de 40, 50 metros cúbicos por segundo de consumo de todos os usos na bacia. E a gente observar aí que ao longo de um período seco, tá certo que já no início das chuvas, né, mas a gente registrou aí em novembro 370, né, metros cúbicos por segundo, passando ali pelo rio Piracicaba, digamos assim, no exutório da bacia, sendo que a bacia demanda de 40 a 50, então você vê aí quanto de água que podia ter sido armazenado, né? E aí aquela constatação que a gente já fez, né, se os reservatórios de Amparo e Pedreira já estivessem prontos lá em 2023, nós também tivemos em outubro de 2023, acho que a maior incidência de chuvas na região dos últimos 10 anos. Eles teriam enchido, né? Então, perfeito. A gente tem essas constatações, né, Felipe? É exatamente isso, muito bem observado. É exatamente isso mesmo. O quanto esses reservatórios vão ser importantes depois que estiverem prontos para a regularização das vazões para aqueles municípios que estão ajusantes dos reservatórios, e assim como também a questão do SAR-PCJ, né? Que nós estamos aí em conversas com o pessoal da CEMIL e temos já ocorreram reuniões, até o Chicão que tem feito grande parte dessa provocação, assim como o pessoal dos comitês PCJ, e a gente espera que o quanto antes eles possam estar prontos, que a gente possa estar podendo fazer a reservação dessas águas para poder estar atendendo todos os municípios aqui das bacias, não só aqueles que são atendidos pelo sistema Cantareira, mas aqueles também que estão fora, que a gente possa poder estar dando uma solução para eles aí nessas situações de escassez. Obrigado, Flávio. Bom, dando continuidade, só para aqueles que... Olha um instantinho, Felipe, a respeito do assunto aí, que eu estava com o microfone desligado. A coisa mais gostosa que tem é você, 20 anos depois, 20, 30 anos depois, você perceber, ficar sabendo, nem que seja particular, você fica sabendo que você tinha razão. Porque há 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu falei, se cada município tivesse feito um reservatório, a gente não teria tido problema. Estou aqui. Com certeza, Michele. Com certeza. Né? Com certeza. É exatamente isso. Mas é o que a gente tem e estamos buscando sempre, todo dia, a gente buscar melhorar a situação dos municípios e tudo mais. E a gente, as coisas demoram. Não, sim, mas faz parte do jogo, Michele, infelizmente. Eu lembro que uma vez, numa dessas reuniões nossas aqui, CTMH, em Jundiaí, o Milton Negrini, que já morreu, como é que está o Fumac que falou no início, alguém sabe? Eu não tenho informação, não. Porque estava nós três jogando conversa fora, e eu coloquei isso na nossa conversinha, e eu nem para que perguntar, falei, você lembra disso? Falei, se cada um tivesse feito uma represa particular que fosse, a gente não teria nenhum problema. Sim, mas naquela época a gente não tinha noção do que estava por vir, né? E alguns que trabalhavam mais próximos do sistema, que tinham uma relação mais próxima, tinham noção, mas grande parte do pessoal aí não tinha noção e não conseguia antever o que ia acontecer, e realmente aqueles que foram visionários lá atrás e que tiveram essa capacidade, hoje estão realmente, como você, constatando que seria feito. E agora, depois de 2014, a gente viu que as tratativas nesse sentido avançaram bastante. Você vê os municípios, alguns municípios, como Indaiatuba, como Louveira, que acabaram se preocupando, assim como o Vinhedo também, acabaram se preocupando com o assunto e acabaram fazendo seus reservatórios próprios aí,
e outros municípios também estão caminhando nesse sentido. Mas vamos lá, vamos dar sequência aí. Vamos, antes Tarde do que nunca. Exatamente. Exatamente. Bom, então, só para aqueles que não têm a familiaridade, então, lá em 2017, com a renovação da outorga do Sistema Cantareira, a gente temos duas resoluções conjuntas aí, a 925 e a 926, onde eles têm uma série de condicionantes e tem uma série de acordos que foram estabelecidos, dentre eles a questão do volume para ser utilizado pelo PCJ no período seco, a questão dos postos de controle que nós temos na bacia, tanto Buenópolis como Atibaia e Captação Valinhos, e uma série de regras operativas aí que foram pactuadas nessa época e que estão sendo utilizadas, e a gente gosta de lembrar que essas resoluções têm vigência até maio de 26 e 27. Então, a gente acha que a partir do início de 2026 já vão começar as tratativas para a gente estar fazendo a renovação, então, da outorga do Sistema Cantareira. Para vocês, como comparativo, lá desde do primeiro período seco que a CTMH fez a gestão, a gente tem aí lá de junho a novembro de 2017, foram 28 comunicados e 68 manobras, tanto de abertura e fechamento. Já em 2018, 48 comunicados e 70 manobras. Em 2019, foram 38 comunicados e 66 manobras. Em 2020, que a gente teve 2020 e 2021, que as condições de chuvas não foram aquém daquilo que a gente esperava. Em 2020, 45 comunicados e 78 manobras. Você vê aí a dificuldade da gente poder tá conseguindo atender as regras que foram pactuadas lá atrás, que são os 2 metros cúbicos, tanto em Buenópolis quanto em Atibaia, e depois os 10 metros cúbicos na captação de Valinhos. 2021 já foram 46 comunicados e 82 manobras, e 2022 foram 39 comunicados e 70 manobras. Em 2023, como o Flávio bem nos lembrou agora há pouco, tivemos um volume de chuvas bem acima do que era esperado, aguardado. Então, foram 29 comunicados e 59 manobras. E agora, nesse ano de 2024, nesse último período seco, então foram 34 comunicados e 66 manobras, tanto de abertura e de fechamento, que foram feitas nesse período. Aqui eu gostaria de agradecer muito a parceria tanto do pessoal da Sala de Situação, das PEáguas, quanto da Sabesp, que a gente tem aí um relacionamento bem próximo e que isso é feito tanto durante a semana quanto de final de semana. A gente fica 24 horas nesse monitoramento, 7 dias por semana, e sempre que existe a necessidade, a gente consegue falar com o pessoal e conseguir operacionalizar aquelas manobras, tanto de abertura e de fechamento. Então, deixo um agradecimento especial aqui para todos os parceiros que estiveram juntos aí conosco, o pessoal da ANA também, nesse período seco. Dando sequência, aí a gente traz aqui a questão da vazão e dos volumes utilizados de 22 a 24. Aqui não caberia do período seco de 20 e 21, mas como o Roberto já tinha adiantado, lá em 20 e 21 a gente acabou utilizando a totalidade do que a gente tinha
do que a gente tinha disponível. Precisamos adiantar em 3 dias a entrega da gestão, na época para o DAE ainda, né? Então, aí em 2022, a vazão média utilizada do dia 1º de junho até o dia 30 de novembro foi 9,64 metros cúbicos por segundo. O volume utilizado lá em 22 de 152,41 hectômetros cúbicos. E ainda a gente acabou sobrando 5,69 hectômetros cúbicos. Na época de 2022, a gente acabou usando 96,4% da capacidade que a gente tinha autorizada e restando 3,6% da capacidade. Então, a gente acabou utilizando quase a totalidade daquilo que a gente tinha estabelecido, tinha autorizado que a gente poderia estar utilizando. Já em 2023, a gente, como já comentou, teve um ano muito bom, com chuvas recorrentes aí, e acabamos tendo uma vazão média utilizada de 7,58 metros cúbicos por segundo, utilizando 76% da capacidade autorizada e ainda sobrando 24% dessa capacidade. Lembrando que esse volume que sobra, ele não é acrescentado para o ano seguinte. O que ficou no reservatório ficou. A gente tem a possibilidade de, caso a Sabesp tenha interesse, a gente poder estar vendendo esse volume que sobrou no reservatório, mas isso nunca aconteceu e também não houve a necessidade, porque os demais reservatórios aí da região metropolitana de São Paulo também estavam numa condição ideal muito satisfatória, né? Não ideal, mas bem satisfatória de reservação. Aí, nesse ano de 2024, a gente acabou utilizando 95,45% da capacidade que a gente tinha autorizado. Teve uma vazão média aí registrada de 9,54 metros cúbicos por segundo. A gente precisou utilizar bem mais do que no ano anterior, porque as condições de seca para esse ano foram acima do esperado. A gente acabou utilizando 150,9 hectômetros cúbicos, lembrando que a capacidade que a gente tem de utilização num período seco são 158,1 hectômetros cúbicos. Então, a gente, assim como em 2022, chegou bem próximo desse valor. E conforme aquela previsão que a gente tinha visto lá no meio de outubro, na nossa reunião lá, a gente viu que pelas condições que estavam se apresentando naquela época, a gente não conseguiria chegar ao final do período seco com o volume que tinha sido estabelecido, mas devido às chuvas registradas no início aí de novembro, a gente conseguiu acabar o período seco sem a necessidade de um volume excedente ou de uma antecipação do período úmido, e a gente acabou terminando aí o período seco com um saldo de 4,55% da capacidade. Então, acabou sobrando no reservatório do volume que a gente tinha disponível para utilizar 7,2 hectômetros cúbicos. Então, para vocês verem que o trabalho da gestão, né? O trabalho da parceria, da gente estar em contato, e a questão da gente estar contando com as precipitações. As precipitações que geralmente começam aí do meio de outubro para frente, elas acabaram atrasando um pouco, começaram em novembro, onde a gente teve uma folga um pouco maior, que nós conseguimos terminar o período seco aí com saldo positivo. Lembrando que a descarga máxima que foi feita no período seco 2024 foi no dia 3/10, onde, através do comunicado, foram pedidos
a descarga a jusante dos reservatórios de 13,25 metros cúbicos por segundo. Então, a gente precisou, nesse período seco, solicitar uma descarga considerável de 13,25 metros cúbicos por segundo, acima do que foi feito no ano de 2023. Se não me engano, em 2023, a descarga máxima foi de 12,95 metros cúbicos por segundo. Então, a gente acabou precisando estar descarregando mais água, porque a gente teve um mês de setembro, um mês de outubro aí bem críticos. Bom, com isso, então, eu finalizo aqui a questão do balanço, então, do nosso período seco. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma fala, gostaria de fazer alguma complementação. Pois não? Só parabenizar, Felipe, a CTMH, através do Alexandre Vilela, você, Felipe, todos os membros aí da coordenação, pelo excelente trabalho realizado aí ao longo desse período seco aí na gestão das liberações das vazões aqui para o PCJ. Flávio, não só a questão da coordenação, mas a questão que muito se deve com a participação dos membros. A gente teve nesse período seco aí um contato bem próximo com todos os membros. A gente procurou manter sempre um canal aberto aí para estar trocando ideia, para estar vendo quais eram as necessidades e estar fazendo essa gestão com grande participação dos membros aqui da Câmara Técnica. A gente gostaria de, em nome aqui da coordenação, agradecer a todos, porque a colaboração e a participação de todos é muito importante, e a gente só consegue isso porque vocês estão nos apoiando e vocês estão nos fornecendo informações e estão dando feedback de tudo que está acontecendo, para a gente conseguir fazer essa gestão e fazer essa operacionalização desse período seco e das descargas aí. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos os membros e todos aqueles que puderam contribuir com a gente nesse período aí. Obrigado, Flávio. Mais alguém? Nenhuma manifestação aqui, Felipe. Tá ok. Obrigado, gente. Obrigado, Tainá. Agora, gostaria de passar, e provavelmente eu acho que vai ser a Carol, né? A apresentação da sala de situação PCJ aí com os produtos disponíveis, chuva, vazão em novembro 24 e as perspectivas para os próximos meses aí. Carol, por favor, não sei se é a Carol, Rafael, mas eu acredito que seja a Carol. Pode compartilhar? Eu vou parar meu compartilhamento aqui, Carol. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Felipe, enquanto vocês colocam para apresentar, só comentando que o Roberto colocou aqui no chat o boletim que pode ser acessado ali na página da Ana, né? Os boletins diários do Sistema Cantareira. Ele colocou o link aqui no chat. Tá ok. Roberto, muito obrigado aí. Também muito obrigado por todo o apoio aí a CTMH aqui, aos agrogestores aí nesse período seco. Valeu, obrigado, Roberto. Aí depois, Tainá, se puder copiar o link e depois a gente puder transmitir esse link para os membros aqui da CTMH, para que aí o pessoal possa ter um outro canal de acesso também a essas informações, tá ok? Combinar. Tá joia, obrigado. Carol, por favor, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline, sou engenheira aqui da participação PCJ. E hoje eu vou estar realizando a apresentação de como se comportou as vazões e as chuvas no mês de novembro. Vou estar fechando minha câmera para não estar dando problema na internet, tá bom? Então, começando com os dados pluviométricos,
Aqui nós temos o comportamento da chuva, né, nas bacias PCJ durante o mês de novembro de 2024. A gente tem aqui as 36 estações que estão dispostas no site. As coluninhas, elas são a chuva acumulada até o dia 30 de novembro e as bolinhas são as médias, né, média histórica. Então, nós podemos observar que quase todas as estações ficaram acima da média histórica, mas vale ressaltar que essas chuvas foram chuvas que aconteceram pontualmente alguns dias do mês, que resultaram numa média, a média do mês acima da média histórica. Aqui nós temos a climatologia de precipitação para novembro, né? E na maior parte das bacias PCJ eram esperados acumulados até 250 milímetros. Só que o que realmente aconteceu, que nós podemos ver aqui nesse mapa, é que no âmbito das bacias, os acumulados registrados foram entre 150 milímetros e 325 milímetros. Aqui nós trouxemos um monitor de seca para falar que, apesar, né, de ter tido o início do período úmido do ano hidrológico e ter tido chuvas acima da média, as bacias PCJ ela ainda apresentam um grau de seca fraca e moderada, né? Então nós podemos, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, aqui para a bacia PCJ, então nós podemos ver que aqui nós temos a classificação de seca fraca e aqui de seca moderada, né? Então agora passando para os dados pluviométricos, a gente sempre traz todos os meses, né, o comparativo da vazão média de novembro de 2024 com a média por década. Então, nós escolhemos algumas estações, que são estações estratégicas espalhadas pela bacia, para estar realizando essa comparação. Então, a primeira delas aqui é o posto Rio Jaguari Usamuster, onde nós podemos observar, né, que a vazão média de novembro de 2024 ficou acima das outras décadas, e para essa estação, novembro registrou uma vazão média de 28,90 metros cúbicos por segundo. Já para a estação Rio Atibaia acima de Paulínia, ela também ficou acima das últimas décadas. Essa vazão aqui é a vazão de 2024, né? Então aqui nós temos registrado no mês, né, a vazão média do mês, que é 26,33 metros cúbicos por segundo, em comparação com as últimas décadas, essa porcentagem significa o quanto ela ficou acima da década que está sendo feita a comparação. Aqui nós temos a comparação feita por posto Rio Piracicaba em Artemis, que também, né, ficou acima da média das últimas décadas. Para a estação Rio Jundiaí em Itaici, nós não temos uma série histórica tão longa, então nós não conseguimos fazer a comparação por década. Então, para essa estação, nós comparamos com os últimos 9 anos.